base falando. Informe sua posição. Câmbio. Estou de pé. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Espera. Já visto meu alvo. Câmbio. Positivo. Prossiga, cristão. Câmbio. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Totalmente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Totalmente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura eu sei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Com a mente protegida estou, Segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. na batalha eu ganhei proteção. Protegida estou, segurando a espada na mão. O meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura eu sei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, Eu tenho o capacete da salvação, a couraça da justiça no meu coração. coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés Na preparação, do evangelho, eu já tenho em minhas mãos. espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. No dia mau, Senhor, te adorei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, Me defendi, Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura eu sei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Cristão. Na escuta. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Câmbio. Saúdo aos meus amados irmãos com a paz do Senhor e amigos abençoados por ter também assistindo esse estudo bíblico. 7 semanas já se passaram desde que nós começamos esse estudo. O objetivo foi de primeiro
elucidar os nossos irmãos que nós, como crentes, estamos envolvidos numa batalha espiritual e que o inimigo das nossas almas fará de tudo para nos destruir, para nos desanimar, para não continuarmos a caminhada de fé. Mas também, não somente falar dessa batalha, mas também falar de que a cada um de nós, Deus tem dado uma armadura, conhecido por Paulo como sendo, descrito com Paulo como sendo a armadura de Deus, para nos ajudar nessa batalha, sabendo que com Cristo nós somos mais do que vencedores e que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a última parte que tem a ver com a espada do Espírito. A espada do Espírito, nós temos uma espada, e a espada do Espírito, segundo Paulo, é a palavra de Deus. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria que nós pudéssemos orar, pedindo a bênção de Deus sobre esse tempo, mas só também para dizer que na próxima semana estaremos começando com um novo estudo. Eu estarei tendo a responsabilidade de fazê-lo em português. Nós convidamos um irmão da igreja, o irmão Steve Doughton. Ele estará dirigindo esse mesmo estudo em inglês, eu estarei falando em português. Vai ser no livro de Tiago, que em inglês é James. E o desejo do nosso coração é que todos possam aceder ao site, indo ao Facebook. Nós vamos ter o link que podem acessar e participar desse estudo bíblico. Vamos começar com oração. Pai, obrigado por esse tempo. Nós somos gratos a Deus por essas semanas que debruçamos sobre a Tua Palavra, falando, ó Deus, aos irmãos e amigos sobre a armadura de Deus. Hoje, ó Deus, nós estaremos concluindo esse tempo, mas mais do que dar conhecimento, o desejo do nosso coração é que a Tua Palavra possa ajudar-nos a crescer cada dia no conhecimento de Jesus Cristo. Eu oro, Deus, pedindo que nós possamos também aplicar a Tua Palavra no nosso dia a dia. Ajuda-nos a ser bons crentes. Pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre as nossas famílias, proteção do alto em dias, ó Deus, que nós poderemos dizer que o inimigo está trabalhando e nós temos visto os estragos, ó Deus, que tem causado. Mas pedimos a Deus que Tu possas nos livrar, ó Deus, principalmente, ó Deus, desse vírus, Senhor. Guarda a Tua igreja e abençoa o Teu povo. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Nós vamos, como sempre, começar com a leitura da Palavra do Senhor. E nós estamos lendo o livro de Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20, como o texto de base desse estudo que nós estaremos terminando hoje. Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Na semana passada, aliás, falando sobre a armadura de Deus, nós falamos sobre o capacete da salvação.
E eu vos disse que, de acordo com Paulo, o capacete da salvação é usada para nos proteger contra os ataques do inimigo. O inimigo envia as suas setas flamejantes para nos atingir com palavras de desânimo, com palavras que fazem com que a nossa fé seja vacilada, para que nós percamos percamos a visão da salvação que a nós é prometida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele realmente morreu por nós. Ele garantiu-nos a salvação. Nesse mundo nós estamos peregrinando até um dia que quando Deus nos chamar para podermos estar com Ele ali no céu. Mas até lá nós precisamos conservar a nossa fé, tomar posse da salvação que a nós é dada pelo facto de nós termos aceito Jesus Cristo como Salvador, e nunca nos desanimar. Mas o diabo, como eu vos disse, vai fazer de tudo para que realmente nós possamos desviar a atenção das coisas que são essenciais, para que nós possamos ter a nossa mente fixa nas coisas do dia a dia, nas armadilhas que ele coloca à nossa frente. Mas Paulo diz que é muito importante usar o capacete da salvação, e isso vai nos ajudar no nosso dia a dia. Hoje nós estaremos terminando falando sobre a palavra do Senhor, a espada do Espírito. Quando nós consideramos a armadura de Deus e falando de todas as peças que compõem a armadura de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, nós chegamos à conclusão que apenas a espada que é usada no sentido de atacar o inimigo. E Paulo faz uso do exemplo da espada romana. A espada romana era chamada Glaudius e ficou conhecida como a espada que conquistou o mundo. Adaptado de um design espanhol, a eficácia do Glaudius em combate a curta distância o tornou uma ferramenta assustadora na mão de um guerreiro romano habilidoso. Quando afiada, as suas arestas duplas causavam estragos nos adversários desarmados, enquanto a sua ponta cônica podia perfurar até mesmo uma armadura de metal pesado. Era realmente muito bem feita, e por causa disso os soldados romanos tinham um grande desempenho ao usarem a espada. Paulo descreve a palavra de Deus como sendo uma espada, e ela é conhecida como sendo a espada do Espírito. E como crentes no nosso dia a dia, nós também precisamos fazer uso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, a pergunta é, por que é que Paulo chama de espada do Espírito? No livro de Hebreus, o autor do livro nos dá a resposta. Ele escreve no capítulo 4, verso 12, essas palavras: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Foi dito que se lermos a palavra escrita ou a palavra de Deus com fé, ela começa a ler-nos. Nada está escondida à luz da palavra de Deus. Nada sobre nós próprios, nossos próprios motivos, nossos próprios desejos, nada sobre o nosso coração está oculto à palavra de Deus. Deus está vivo e ativo, e sua palavra é ativa e é capaz de desvendar mesmo os mistérios do coração.
nossos corações estão expostos diante da palavra e da sua verdade e do seu conhecimento. Quando nós a ouvimos, quando alguém prega, quando nós estudamos a palavra de Deus, ela fala aos nossos corações, mais do que qualquer livro, porque ela contém os desígnios de Deus a nosso favor. E por isso, meus amados irmãos, é muito importante nós tirarmos tempo para conhecê-la, para aplicá-la no nosso dia a dia. Como a espada era o instrumento necessário e indispensável de um soldado para ser usado para lutar e ter sucesso no campo da batalha, também a palavra de Deus é necessária para o cristão a fim de manter a guerra espiritual, de se manter na guerra espiritual e ter sucesso nela. Como é que nós podemos ter sucesso na vida cristã? Se nós não conhecermos a palavra do Senhor, se nós não debruçarmos sobre ela, se na nossa casa ela está numa estante talvez empoeirada. Meus amados irmãos, o desafio hoje é de nós lermos a palavra do Senhor, é de nós escondermos a palavra do Senhor no nosso coração. E quando nós fizermos isso, nós seremos abençoados e teremos sucesso. Quando nós lidamos, quando nós estamos à frente no campo da batalha. E é muito importante, então, nós conhecermos a palavra do Senhor. O soldado tirava tempo para usar essa armadura. Ele tinha pessoas que o ajudavam a como manusear a sua espada. E para se tornar um bom soldado, realmente ele tirava tempo nos treinos. E, meus amados irmãos, para sermos um bom crente, nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Conhecer a palavra do Senhor, mais do que conhecer, saber que ela é atual e ela dá-nos a direção para vivermos e para nesse mundo onde o inimigo está fazendo de tudo para nos destruir. Se nós precisamos usar a palavra do Senhor. Num link de citações conhecida no inglês, a graça, nós temos alguém que escreveu essas palavras. O nome é John MacArthur. Ele nos diz essas palavras. Ao contrário do escudo, que oferece proteção ampla e geral, a espada do escudo, aliás, a espada pode desviar um ataque apenas se for manuseado com precisão e habilidade. Ela deve desviar a arma, aliás, o soldado deve desviar a arma inimiga exatamente onde o golpe é feito. O soldado deve saber como usar a espada, para quando o inimigo vier contra ele, ele saber como usar para proteger e também usar a espada para também atacar. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, sua defesa para cada tentação foi uma passagem das Escrituras que contradizia precisamente a palavra do diabo. Ele a usou para defender e também para atacar quando o diabo veio para tentar. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 4 e no verso 3 nós lemos as palavras de Satanás: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus responde, dizendo essas palavras: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação, Satanás diz a Jesus: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeças com o teu pé em alguma pedra. Disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira tentação, novamente, a palavra do Senhor nos diz novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Versículo 9. E disse-lhe, tudo isto te darei. Satanás dizendo a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Em outras palavras,
Jesus conhecia a palavra do Senhor e ele podia usar de forma apropriada. Agora, será que nós conhecemos a palavra do Senhor? Como cristãos nós conhecemos a palavra do Senhor? Muitos cristãos usam um verso que nem existe. Você fala sobre o cuidado de Deus, eles dizem, sim, a palavra de Deus nos diz, põe a mão que eu te ajudarei. Eu continuo desde que eu conheci a Bíblia tentando encontrar esse versículo e eu ainda não encontrei. Porque é apenas um conhecimento superficial. Mas nós precisamos ser como os cristãos de Bereia que, ouvindo Paulo, iam para casa e eles iam conferir que o que Paulo estava falando estava na palavra do Senhor. E é muito importante, meus amados irmãos, conhecer a palavra do Senhor. Satanás vai fazer de tudo para descobrir o nosso ponto fraco na palavra, para chegar, para nos atacar. E, meus amados irmãos, a palavra do Senhor não é para ser usada de forma indiscriminada. Não é, nós muitas vezes usamos ela de realmente sem pararmos para saber como aplicá-la no dia a dia. Uma testemunha de Jeová chega na tua casa e ele vem com a palavra, mas se não estiveres alicerçado na palavra de Deus, tu vais dizer, não, o que ele está dizendo é certo. Agora eu estou na dúvida. Ou mesmo outras pessoas que vêm com uma palavra que não é de Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos estar alicerçados na palavra do Senhor. Porque alicerçados na palavra do Senhor, nós sabemos que Jesus Cristo é Deus. Alicerçados na palavra do Senhor, nós sabemos que o Espírito Santo é Deus. Nós não vivemos apenas por o que as pessoas dizem, mas nós confirmamos na palavra de Deus. E é muito importante que cada crente tome posse da palavra de Deus, porque o inimigo vai chegar com as suas artimanhas, com as suas cascas de banana, para fazer com que nós escorreguemos e se assim fizermos, nós correremos o risco de perder a nossa fé. Mas o desafio, meus amados irmãos, é de nós continuarmos firmes na palavra. A palavra de Deus nos dá forças para continuarmos. Por quê? Porque é de Deus. E em Jeremias, capítulo 1, verso 1, nós lemos Deus dizendo, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Deus vai cumprir a sua palavra. E Ele fará tudo para que a sua palavra realmente possa continuar a ser usada e tendo cumprindo o objetivo pelo qual ela nos foi dada. Sabemos pelo apóstolo Paulo que a palavra de Deus é do Espírito Santo, nos dado pelo Espírito Santo, que é Deus. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, nós lemos toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Como todo cristão, nós estamos numa batalha e usando a palavra de Deus corretamente, nós poderemos ser mais do que vencedoras. E Paulo nos diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 5, que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Como soldados do exército de Deus, é a nossa responsabilidade e dever usar a palavra para discernir a verdade e segui-la, porque a palavra de Deus é a verdade. Nós lemos no Salmo 119, versículo 141, essas palavras. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Salmo 119, 151 nos diz, tu, porém, Senhor, estás perto e todos os teus mandamentos são verdadeiros. E no que é verdade nós estamos. A verdade é a essência da tua palavra. E todas as tuas justas ordenanças são eternas. O salmista nos diz no Salmo 119, também 160. Como uma luz, a Bíblia fornece clareza em todas as áreas em que brilha
sua luz. A verdade sobre Deus, a verdade sobre a humanidade, a verdade sobre as religiões do mundo somente é encontrada quando nós lemos a palavra do Senhor. E Ele vai nos ajudar. A palavra vai nos ajudar, vai trazer luz, vai trazer direção para o nosso dia a dia. Mas também a palavra de Deus vai trabalhar na nossa vida como uma espada, não é? É como uma cirurgia, que quando a cirurgia é feita, nós temos o bisturi que vai entrar para remover aquela coisa que está causando dor ou aquela enfermidade, aquele mal que está ali erradicado. Então a palavra de Deus vai cortar e vai retirar o mal. E o mal é o pecado. O mal são práticas que estão em desacordo, em desarmonia com a palavra do Senhor. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus vai lá e vai tirar, vai remover, vai trazer à nossa mente que há um viver que nós precisamos, uma nova vida que precisamos viver na presença de Deus. Então nós pedimos a Deus, ó Deus, retira de mim esse mal, retira de mim esse impedimento que me faz que me impede de ser o crente que tu desejas que eu seja. E é a palavra de Deus que vai nos ajudar. Meus amados irmãos, nós, se mantivermos fiéis à palavra, nós seremos vitoriosos. É interessante, eu vou terminar com isso, dizendo que Paulo lista apenas uma arma na armadura do soldado romano. Os romanos usavam flechas, eles usavam dardos, não é? Mas quando Paulo fala da armadura do crente, ele usa apenas essa arma de ataque, que é a espada. Por quê? Porque a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é suficiente para nós, para nos ajudar no nosso dia a dia. Para quando o inimigo investir-se contra nós, nós fazermos uso e menção da palavra de Deus. E mais do que falar, mas viver a palavra, nós poderemos ser vencedoras. Porque a palavra fala de Jesus. Jesus Cristo é a palavra de Deus viva e a palavra de Deus revelada a nós. Nós encontramos no livro de João, capítulo 1, nos dizendo que no princípio era o Verbo, ou a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra. No princípio, Deus. Pela ordem, pela sua palavra, o mundo foi criado. E pela sua palavra, nós somos desafiados, governados ou dirigidos como crentes. Por isso, vamos ser crentes que amam a palavra de Deus. Vamos ser crentes que usam a palavra de Deus. Mais do que usar o eu acho, nós possamos dizer não, está na palavra e viver em conformidade com ela. Meus amados irmãos, eu vos disse que o objetivo desse estudo era nos elucidar dessa batalha. O inimigo vai fazer de tudo para nos destruir, mas se nós conservarmos na palavra, se nós lermos a palavra, Deus vai nos ajudar. Porque conhecendo a palavra, nós conheceremos o Deus que servimos e sabemos que nada é impossível para Ele. E por isso eu quero terminar com esse desafio aos meus amados irmãos. Estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus por sabermos que tu nos tens dado um manual para nos guiar no nosso dia a dia. Obrigado a Deus porque sabemos que a tua palavra também pode ser usada como uma espada, ó Deus, para que, escondidos em Jesus, nós possamos usá-la contra as artimanhas do diabo. Pedimos, Senhor, que tu possas nos ajudar cada dia a viver de vidas que glorificam o teu nome
E se há algum mal em nós, ó Deus, se há algum pecado encoberto, que a Tua palavra, ó Deus, a espada possa penetrar para remover, ó Deus, esse mal, para que nós possamos viver vidas vitoriosas na Tua presença. Dá-nos, ó Deus, uma noite abençoada. Continua com a Tua igreja. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.